Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, nessa aula, a gente vai ver como é que a gente usa o erro nas regras de Simpson. Vamos começar? Calcular a integral de 1 até 4 do ln de x dx pela regra 1/3 de Simpson, utilizando o erro menor ou igual a 0,001. O que acontece? Ele não me deu o valor do n, né? Para eu saber quantos subintervalos eu tenho que fazer, né? Quantos eu vou dividir. Mas como ele me deu o erro, então eu posso usar a fórmula do erro na regra de 1/3 de Simpson, que é essa fórmula gigante aqui, tá? Que ela é assim, ó, o n maior que raiz quarta, aí o b menos a, que é o intervalo de 4 até 1, então 4 menos 1 a quinta, sobre 180 vezes o erro, que é o que ele me deu, tá? E aí, tem esse negocinho aqui, ó, que significa o valor máximo ou maior valor da quarta derivada para o x entre A e B. No caso, o meu intervalo vai de 1 até 4, tá? Então, primeira coisa, a minha função é a função que eu estou integrando, que no caso é ln de x, tá? Então, vou calcular a quarta derivada. A primeira derivada do ln é 1 sobre x, que é x elevado a menos 1, né? Segunda derivada, vou derivar de novo, menos 1 passa multiplicando, então fica menos x elevado a menos 2. Terceira derivada, menos 2 passa multiplicando, então fica 2x elevado a menos 3. E a quarta derivada, menos 3 passa multiplicando, menos 6x elevado a menos 4. Ou seja, f quarta derivada de x igual a menos 6, x a menos 4, inverte de novo, x elevado a quarta, tá? Qual que o intervalo vai de 1 até 4, tá? Para qual valor dentro desse intervalo, né, essa função me dá o valor máximo, tá? Como eu estou dividindo, o x está embaixo, se eu dividir pelo menor valor possível, né, se eu dividir, ele vai dar o maior valor possível. Então, dentro do intervalo de 1 até 4, o número que vai me dar o maior valor possível para a quarta derivada é o 1. Então, quarta derivada de x igual a 1 igual a menos 6 sobre x igual a 1, 1 a quarta, que é igual a menos 6, tá? E ali, ó, vou colocar, né, o valor máximo da quarta derivada para x entre 1 e 4, mas em módulo, ó o módulo aqui. Então, se é menos 6 em módulo, fica mais 6, tá? E aí, esse valor, fazendo essa continha aqui, ele dá maior que 9,49, tá? Ou seja, considerando que a regra 1/3 de Simpson é para número par, né? O próximo inteiro par seria 10. Então, o meu n vai ser 10, tá? Considerando esse erro aqui. Então, agora que eu achei o valor do n, né? O n igual a 10, eu posso calcular a integral pela primeira regra de Simpson, ou a regra 1/3 de Simpson. Tá? Então, preciso achar o h, que é b menos a, que vem do intervalo, vai de 1 até 4, então 4 menos 1, que é 3. O intervalo, que dá subdivisão, então que fica h sobre n, então 3 sobre o n, que é 10, e é igual a 0,3. E aí eu vou montar a minha integral. Então, eu vou calcular o valor aproximado para essa integral, vou chamar de i, tá? Só para não ter que copiar ela inteira de novo. Vai ser aproximadamente. Regra 1/3, então é h sobre 3n, né, vezes, começa na f de 1, né, que é onde começa o intervalo. Opa! Na f de 1, e aí eu vou somando quem? O i, que é 0,3. Aí eu vou ter a f de 1,3, né? Vou somando 1,3 mais 0,3, 1,6,
mais 0,3, 1,9, mais 0,3, 2,2, mais 0,3, 2,5, mais 0,3, 2,8, mais 0,3, 3,1, mais 0,3, 3,4, mais, não cabe, vou continuar aqui embaixo, tá? Mais a F de 3,7, mais a F de 4, tá? E eu paro aqui porque começa no 1 e tem que terminar no 4, tá bom? E aí eu tenho o quê? Que na primeira regra de Simpson, eu alterno 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, tá? E o primeiro e o último não são multiplicados por nada, tá? A F de 1, que é do intervalo inicial. Então, agora, né, eu vou achar o valor dessa integral, aproximadamente. Então, h sobre 3n, o h é 3, vezes 3 vezes n, que é 10, vezes, né? Posso até simplificar o 3 com 3. Aí, eu começo ali na f de 1. Então, eu vou trocar pela função. A minha função, nesse caso, a minha f de x, é igual a ln de x. Então, a f de 1 é a mesma coisa que a ln de 1, tá lá. A f de 1,3 é a mesma coisa que a ln de 1,3, tá bom? Então, ali na minha função, como a função é pequenininha, só ln de x, eu vou até trocar ela ali. Então, f de 1, que é ln de 1, mais... Olha o que eu vou fazer. Vou fazer 4 vezes e eu vou agrupar todos que são vezes 4, tá? Então, vezes a f de 1,3, que é ln de 1,3, mais... Aqui, ó, 4 vezes a f de 1,9, que é ln de 1,9, mais ln de 2,5, mais ln de 3,1, mais o ln de 3,7, tá? São todos vezes 4. Mais, não vou continuar aqui embaixo, ó, mais, indica que continua, tá? Agora, eu vou agrupar todos que são vezes 2. 2 vezes, aqui, ó, ln de 1,6 mais ln de 2,2 mais ln de 2,8 mais ln de 3,4. E só, tá? Aí faltou quem? Mais a f de 4, que é igual a ln de 4. Fechei o colchetes, tá vendo? E agora é só somar todo esse resultado, tá bom? Vou usar a calculadora, tá? Não vou usar o alphamod, o table ali, porque a função ln, ela é simples. Fica mais fácil digitar ln de tananã, tá? Então, eu vou usar... Então, começa ali, ó, 1 sobre 10, né? E aí, é só prestar atenção na hora de digitar. Então, vezes ln de 1. Ln de 1 é 0, né? Mas eu vou colocar ali. Mais 4 vezes. Abre parênteses, tá vendo aqui, ó? Aí, eu vou colocando. Ln de 1,3 mais ln 1,9. Essa parte é meio chatinha, mas é só fazer com atenção. 2,5 mais ln de 3,1 mais ln de 3,7, fechou. Mais 2 vezes ln de 1,6 mais ln de 2,2 mais ln de 3,4. Fechei, parênteses, né? Mais o ln de 4, fechei parênteses de novo, tá? Que dá aproximadamente 2,3392, tá bom? Agora, vamos calcular o valor correto para ver se a gente chegou perto, né? Então, a integral ali de ln alfa x, ln de x, opa, foi 2. E aí, opa,
que vai de 1 até 4, Enter. Tá vendo o valor exato? 2,5452, tá? Tá próximo, tá bom? Aí a gente pode calcular também, uma coisa que às vezes se pede, é que a gente chama de erro relativo, tá? O erro relativo é isso aqui, ó. Eu vou pegar o valor aproximado que eu achei, que é o 2,3392, menos o valor exato, que é o 2,5452, e vou dividir pelo valor exato. Eu tenho o que a gente chama de erro relativo, tá? Então, vou fazer ali, ó, deu 2,3392 menos 2,5452, dividido por 2,5452, tá? Que dá, ó, um erro relativo de aproximadamente 0,0809, tá? É um erro bem baixo. Então, só para a gente finalizar essa questão, né? Graficamente, o que significa esse valor de 2,5452, tá? Aqui tá a minha função, a ln de x, tá? Tá bem aqui a função ln de x, y igual. Dentro do intervalo de 1 até o 4, tá? Esse valor de 2,5452 equivale a essa área aqui, ó. Agora a questão de número 2, tá? Dá uma pausa no vídeo e tenta fazer antes de continuar, tá bom? Agora é pela segunda regra de Simpson, ou a regra 3/8 de Simpson. Também ele me deu o erro e não me deu o valor do N, né? Quantidade de subdivisões que eu preciso. Então, eu preciso achar o valor do N e o erro na regra 3/8 é dado por essa formulinha aqui, que tem uma pequena diferença da primeira, que é o dividido por 80, tá? O resto é igual ao valor máximo da quarta derivada de x. Então, a minha f de x, a minha função, é tudo isso aqui, ó, essa gigantona aqui vai ser a minha f de x. Então, eu preciso derivar ela 4 vezes, até chegar na quarta derivada, para eu verificar, para eu poder achar o n e jogar bem aqui, tá bom? Então, eu vou pegar ali. A minha f de x, então, é 5x à quinta, mais 6x à quarta, menos 8x ao quadrado, menos 3x. Então, vou derivar a primeira vez, então, fica 5 vezes 5, 25 x à quarta, mais 6 vezes 4, 24x ao cubo, 2 vezes 8 menos 16x, menos 3. Vou derivar de novo. Segunda derivada, 4 vezes 25, 100x ao cubo, mais 3 vezes 24, 72x ao quadrado, menos 16. Derivada da constante zero. Vou derivar mais uma vez, terceira derivada, 3 vezes 200 vezes 100, 300, x ao quadrado, mais 2,72, 144x, derivada da constante é zero. Falta mais uma vez que eu preciso da quarta derivada. Então, 2 vezes 300, 600x, mais 144. Pronto. Achei a quarta derivada, eu preciso do valor máximo dentro do intervalo AB. O meu intervalo AB vai de 0,5 lá na integral, até a 1, tá? Entre 0,5 e 1, qual é o que dá o maior valor para essa minha quarta derivada, tá? Mas 600 vezes x ainda está positivo. Quanto maior o x, maior vai ser o valor da f de x. Então, o maior valor que eu tenho entre meio e 1, lembrando que não é só o extremo, né? Entre meio tem 0,6, 0,8, poderia ser qualquer um, eu teria que pegar o maior, tá? Mas nesse caso é o 1. Então, eu quero a quarta derivada de 1, que vai me dar o valor máximo. Então, vai ficar 600 vezes 1, mais 144, que dá 744. Então, esse é o valor máximo da quarta derivada. Então, eu vou voltar aqui e vou achar o meu n. N tem que ser maior que raiz quarta de b menos a, então, 1 menos 0,5 elevado à quinta, dividido por 80,
vezes o erro pedido, que é 0,0001, vezes o valor máximo, que é 744, tá? Aqui deu positivo, mas lembra que em módulo, ó, módulo ali, ó, módulo sai sempre positivo. Então, se fosse menos 744, iria mais 744 ali. E resolvendo essa continha aqui, eu vou ter que o N tem que ser maior que 7,34, tá? Então, o próximo inteiro maior que 7 é o 8, mais, né, seria igual a 8, mas poderia ser 8 se fosse a regra 1/3 de Simpson, tá? Como é a regra 3/8, tem que ser o quê? Múltiplo de 3, tá? Então, o próximo inteiro e múltiplo de 3 é o 9, tá? Então, no caso, eu tenho que fazer 9 subdivisões. Então, agora, com o valor do n, que é igual a 9, a gente pode calcular uma aproximação pela segunda regra de Simpson, a regra 3/8, para essa integral zona aqui. Então, n igual a 9, eu preciso do h, que é b menos a. Então, vai de 1 até 0,5, então 1 menos 0,5, que é igual a 0,5. Preciso do intervalo, né, das subdivisões, que é h sobre n. Então, 0,5 dividido por n, que é 9. Então, ali, ó, 0,5 sobre 9, vamos ver quanto que dá. 1 sobre 18, que é uma dízima, então eu vou usar o 1 por 18. 1 sobre 18, tá? Para ter bem certinho. E agora eu vou achar o valor dessa integral aproximada. Como é regra 3/8, então é 3h sobre 8n vezes, começa onde? No 0,5, tá? E eu tenho que chegar no 1. Então, mais a f, tá? Então, ali, ó, 0,5 mais 1 sobre 18, que dá 5 sobre 9, mais a f, vou somando, ó, mais 1 sobre 18, vendo que dá 11 sobre 18, mais a f. Tá vendo que é 1 sobre 18? Se eu colocar 11 sobre 18 e somar 1 por 18, lembra pela propriedade 18, então somo 1. Então, vai ficar 12. 12 por 18 mais a f. Mais 1 por 18, 13 por 18, mais 14 por 18, mais 15 por 18, mais 16 por 18, mais 17 por 18, mais 18 por 18, que é 1. Então, mais a f de 1, tá? Então, começa no meio e tem que terminar no 1. Pela regra 3/8, qual que é o alterno aqui? 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, tá? Porque o primeiro e o último não são multiplicados por nada, tá bom? E agora é só fazer essa continha aqui, tá? Que vai dar aproximadamente, ó, 3h sobre 8n, então é 3 vezes o h, que é 0,5, dividido por 8 vezes n, que é igual a 9. Então, vezes a f de 0,5, então eu vou calcular ali, ó, alfa mod, vou usar o table de novo, coloco a minha função, que é 5x à quinta, então 5 vezes x elevado à quinta, mais 6 vezes x elevado à quarta, menos 18 vezes x elevado ao quadrado, menos 3 vezes alfa x. Pronto. Dá um enter de novo. Começa onde? No 0,5. Dá um enter. Olha lá, end. Termina onde? No 1. Dá um enter.
E aí, qual que é o intervalo, né? O intervalo é 1 sobre 18. Então, 1 sobre 18. E dá um Enter. Pronto, ele já me dá todos os valores ali, ó, tá? Ali na tabelinha. Então, f de meio é menos 2,968. Então, vou colocar ali. Menos 2,968 mais 3 vezes. Vou pegar também de novo todos os que são com 3, tá? Ó. Tá? Que é menos 3,299, menos 3,558, tá? Vou lá baixar ali, pula 1, menos 3,724, menos 3,553, pula 1, menos 2 vezes 4, 67, menos 1 ponto ali, ó. 438. E o próximo é a f de 4. Então, fechei, mais, continua aqui embaixo. 2 vezes, eu vou pegar o que é vezes 2, ó. Tá? São só 2, né? Então, vou voltar ali. Opa. 1, 2, 3, menos 3,71, que é a f de 12 por 18. 1, 2, 3. A f de 15 por 18, que é menos 3,152. São só esses dois, né? Esse e esse. Fechei. Mais a f de 4, que tá ali, ó. Opa, sumiu. A f de 1, desculpa, que é 0. Mais 0. Fechei. E agora é só fazer essa continha aqui. Aproximadamente menos 1,475. Ok? Tá vendo que deu negativo? Graficamente, né? Entre essa equação, entre meio e 1, tá? Ela tá abaixo do eixo x, tá? Por isso que dá negativo. Mas se eu quiser considerar a área, logicamente, eu vou considerar positiva. Agora, eu vou deixar a questão 3 para vocês treinarem, tá? Na 3, ela que é integral de 0 até π da função 5x ao cubo vezes seno de x, pela a regra 1/3 de Simpson, utilizando um erro de 0,03. Então, ele está falando que o erro é 0,03. E na letra B, a regra 3/8 de Simpson, com precisão de 0,0029, ou seja, com erro de 0,029, tá? Não esquecendo que o erro na regra de 1/3 e o erro na regra 3/8 tem uma pequena diferença aqui, tá? No 180 e no 80.